Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A palavra de Deus nos apresenta de forma detalhada o Espírito Santo como Deus e com características de personalidade própria. Nesta lição, conheceremos a natureza do Espírito Santo, veremos a essência do Espírito Santo. Finalizando nosso estudo, identificaremos as obras do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia Sagrada atribui nomes próprios ao Espírito Santo e não nos deixa dúvidas de que ele possui uma natureza divina. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. Dentre as diversas passagens bíblicas, nós podemos mencionar Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz que ele é Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele é Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele é o Espírito. E na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, ele é o Espírito eterno. O termo voar, bem como o termo pneuma, utilizado na Bíblia Sagrada, pode significar sopro, vento ou respiração, tipificando então a sua natureza não corpórea ou não material, seja, Espírito de Deus é imaterial. Em o Novo Testamento, se utiliza também o termo Paráclito para identificar o Espírito Santo, sendo neste caso tipificada a sua natureza de ação em relação à humanidade, como um consolador igual a Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e eles o dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo personalidade, que apresenta características próprias de um ser pessoal, não sendo, portanto, como muitos pensam, uma força, uma influência cósmica ou um sentimento religioso. O Espírito Santo é uma pessoa que manifesta atos pessoais, sendo ele não tangível, invisível, mas sentido, a glória, plenamente ativo na alma humana e na vida daquele que crê. Nesse sentido, é, considere-se que a pessoa do Espírito Santo é diferente da nossa pessoalidade humana. Isto quer dizer que as características pessoais do Espírito Santo, como, por exemplo, a vontade dele, embora seja análoga, ela é bem diferente da nossa.
vontade, por não ser contaminada pelo pecado. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e por esta causa somos parecidos com o Espírito Santo, ainda que não tenhamos a plena e totalidade compreensão de sua personalidade. Sabemos que o Espírito Santo existe e possuímos, ainda que não, ainda que de modo perfeito, os mesmos atributos morais dele. Algumas virtudes inerentes, melhor dizendo, a um ser pessoal, são exaradas na Santa Bíblia para caracterizar o Espírito Santo, uma pessoa, bem como suas ações permeadas nas Escrituras sagradas, que tipificam, então, esta sua personalidade. A saber, primeiro, o Espírito Santo ele possui inteligência, vontade, que é manifestada na sua capacidade, inteligência, manifestada na sua capacidade de raciocinar através de sua razão. Possui também uma vontade própria, ou seja, desejo de realizar seus planos. Na carta ao Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz exatamente isso. O Espírito Santo, ele é um ser divino que revela, isto é, escruta as profundezas de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas escruta, até mesmo profundezas de Deus. O Espírito Santo ele fala a verdade aos homens. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo de número 26, diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim. O Espírito Santo possui alguns símbolos. Observe que nesta aula nós estamos lendo apenas alguns versículos. Outros versículos poderão ser consultados no nosso blog, cujo endereço está aí na parte inferior do slide. Você vai neste blog, neste endereço, e lá consulta a nossa notas de aula, especialmente esta lição, número 11. Alguns símbolos designados para o Espírito Santo na Bíblia. A Santa Bíblia designa simbolicamente várias matérias da criação do mundo natural para caracterizar a obra do Espírito Santo. E é nesse sentido, então, que ele assume algumas simbologias, ou seja, forma material. E a primeira, uma pomba, que é uma ave que simboliza a pureza e a paz, onde, analogamente, o Espírito Santo promove a santidade e a paz da sociedade humana. O Espírito Santo também é simbolizado como um fogo que queima, arde e aquece os corações pelo que é divino. O Espírito Santo, ele também tem como símbolo na Bíblia Sagrada água. A água que lava os pecados dos homens e vivifica-os, ou seja, dá vida. Outra simbologia para o Espírito Santo é o óleo, utilizado como combustível para a formação do fogo, com o objetivo de iluminar, caracterizando então o Espírito Santo como aquele que
ilumina a mente do homem e se utilizado para ungir, caracteriza o Espírito Santo como aquele que sara as enfermidades da sabedoria divina aos homens. Outro símbolo para o Espírito Santo é o selo, como elemento de penhor e de garantia, sem falhas, que as promessas de Deus são cumpridas para aqueles que são exclusivamente dele, escolhidos por ele. Como símbolo, nós temos a vestimenta, que caracteriza a cobertura de santidade do Espírito Santo sobre os homens, sobre a humanidade. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo aparece de forma proeminente na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por ser o centro de atuação da forma mais enfática desde o Pentecoste, ou seja, onde houve o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 discípulos, cenáculo, no início da igreja primitiva, até aos dias atuais. Existem alguns pecados registrados na Bíblia Sagrada. Nós podemos mencionar os seguintes pecados contra o Espírito Santo, a saber, a blasfêmia. Mateus capítulo 12, versículo 31. A resistência, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. O insulto, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29. A mentira, Atos capítulo 5, versículo 3. E o desprezo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Segundo a lição, nós vamos falar agora sobre a essência do Espírito Santo. O entendimento da essência do Espírito Santo é nos revelado na Bíblia Sagrada, da manifestação de seus atributos naturais. E dentre esses atributos naturais, que é só inerente a Deus próprio, pessoa de Deus, o Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo possui o poder de realizar qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer tempo, bem como o de revestir de poder a quem ele quer. Lucas capítulo 1, versículo, registra esta característica de poder do Espírito Santo. O Espírito Santo também é onipresente. Todas as coisas criadas no universo estão contidas no Espírito. E se todas as coisas criadas estão contidas no Espírito Santo, o Espírito Santo está presente no universo. Isso está escrito no Salmo de número 139, no capítulo 7, do 10. O Espírito Santo ciente, ou seja, o Espírito Santo sabe e conhece todas as coisas manifestadas em sua sabedoria, relações lindas. Isto está escrito no Salmo de número 139, versículos 1 ao 6. Então, além destes magníficos e exclusivos atributos naturais, somente, no caso, atribuídos a um verdadeiro Deus, o Espírito Santo, que é eterno. Ele não teve começo e nem terá fim. Portanto, ele é divino. O Espírito Santo, ele é Deus. E na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 14, diz exatamente o apóstolo Pedro,
confirma a essência da divindade do Espírito Santo, afirmando que ele é Deus. No episódio lá de Ananias e Safira, ele diz que mentiram para o Espírito Santo, que é Deus. Mentiram para Deus. Isto está escrito no livro de Atos dos Apóstolos 5, versículos 1 ao 6. Quanto aos atributos morais e os atributos naturais: onipotente, presente, onisciente e eterno. Quanto aos atributos morais do Espírito Santo, aí nós temos o que nós conhecemos como fruto do Espírito Santo, constituído por 9 virtudes, e isso está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: mas fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Portanto, aí nós temos 9 virtudes, que são virtudes morais, devem ser desenvolvidas, praticadas em nosso ser. Primeiro é o amor. Este amor é o amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos, como Jesus ordenou. A alegria é a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo então esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação. Temos também a paz. É a paz caracterizada de forma tridimensional, na dimensão vertical, paz com Deus, na horizontal, paz com o próximo, e em profundidade, paz. A paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as pessoas, suportar as incompreensões. Outra virtude é a benignidade. Benignidade é a capacidade de ser gentil para com as pessoas, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação. Esta virtude é a bondade, é a capacidade de praticar o bem a todos sem qualquer interesse particular. Sétima virtude é a fidelidade. É a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Como oitava virtude, o Espírito Santo, que compõe o fruto do Santo, nós temos a mansidão. É a virtude que, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena, pacífica. Por fim, a última virtude, a nona, domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Portanto, aí estão 9 virtudes, fruto do Espírito, que nós devemos, então, desenvolver e praticar. No último item da lição, nós temos, então, as obras do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele possui um papel vital na relação do homem com Deus, pois é através da obra do Espírito Santo que o homem, em sua vida cristã piedosa, sente e vive na presença de Deus. Logo, qualquer ato relacional com Deus perpassa
pela ação do Espírito Santo. Esta primeira relação é a obra do Espírito Santo na criação. A Bíblia Sagrada aponta o sublime momento da criação do homem, de todas as coisas criadas, com a inconteste presença do Espírito Santo, que é o Deus Criador. Nós temos também relatos bíblicos onde nós podemos perceber a obra do Espírito de Jesus. Dentre elas, nós temos que Jesus foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 6 ao 35. O Espírito Santo também agiu em Jesus Cristo, realizou a obra para Jesus realizar a sua missão. Ele foi, para realizar a sua missão, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículos 36 e 38, registra este fato. Jesus foi orientado em seu ministério pelo Espírito Santo. O Espírito Santo orientou Jesus. Isto está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus sempre estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1. Jesus pregava, ensinava e curava com o poder do Espírito Santo. Ou seja, o mistério de Jesus era movido pelo poder do Espírito Santo. Por último, quanto à obra do Espírito Cristo, Jesus ressuscitou no poder do Espírito Santo. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. A obra do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é o autor e intérprete da Santa Bíblia. João, capítulo, melhor dizendo, segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Isto, a obra do Espírito Santo na humanidade. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, escreveu João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. A obra do Espírito Santo, salvos Cristo. O Espírito Santo, quanto homens salvos Jesus, realiza as seguintes obras. No aspecto espiritual, ele regenera a alma do homem, ele batiza com o Espírito Santo, ele habita o coração do cristão, ele sela o seu servo, ele testifica o homem, ele enche o coração do cristão e ele intercede pelo homem. Mais uma vez, eu recomendo vocês, então, esta endereço. Meu blog, que está aí na parte inferior, slide, seja consultado para a leitura dos textos bíblicos que suportam, então, esta obra do Espírito Santo, salvos. Quanto ao mundo natural, o Espírito Santo ele fortalece, ele liberta, ele guia, ele ilumina o ser humano, ele dá instrução ao ser humano, ele capacita o cristão, ele consola homens, ele comissiona homens ao ministério e ele produz, então, no ser humano, o fruto do Espírito Santo, as 9 virtudes,
que nós, então, vimos no desenho anterior. Concluindo, então, a aula de hoje. Nesta lição, aprendemos sobre a essência, a natureza e as obras do Espírito. Quanto à sua natureza, vimos que o Espírito Santo é Deus. Tem uma personalidade própria, consciência, que na Bíblia assume simbologias representativas de seu ser. E elas, uma pomba, fogo, óleo, etc. Quanto à sua essência, o Espírito Santo possui atributos naturais. É onipotente, é onipresente, é onisciente. Atributos morais: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão própria, nominados como as virtudes do fruto do Espírito Santo. Por fim, identificamos as diversas obras do Espírito Santo na criação do universo, pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus e em nós, toda a humanidade, geração a geração. Shalom Adonai. Na nossa próxima lição, vamos estudar a lição de número 12. Fé para crer na ressurreição de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Ó a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.